Êxodo, capítulo 29. Isso é o que você deve fazer para santificá-los, a fim de que eles sirvam como sacerdotes para mim. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, pães em forma de anel feitos com azeite e sem fermento, e pães achatados sem fermento, untados com azeite. Você deve fazer os pães em forma de anel, feitos com azeite e sem fermento, e pães achatados sem fermento, untados com azeite. Você deve fazer os pães com farinha fina de trigo, colocá-los num cesto e apresentá-los dentro do cesto, junto com o novilho e os 2 carneiros. Você apresentará Arão e seus filhos na entrada da tenda de reunião e os lavará com água. Então você deve pegar as roupas e pôr em Arão a veste comprida, a túnica sem mangas do éfode, o éfode e o peitoral. E deve amarrar o cinto bordado do éfode bem firme na cintura dele. Você colocará o turbante na cabeça dele e porá o sinal sagrado de dedicação no turbante. Então, pegará o óleo de unção e o derramará sobre a cabeça dele, ungindo-o. A seguir, faça com que os filhos dele se aproximem e ponha neles as vestes compridas. Ponha também as faixas, tanto em Arão como em seus filhos, e ponha nestes a cobertura para a cabeça. Assim, o sacerdócio se tornará deles. Isto é um decreto permanente. É desse modo que você deve fazer a ordenação de Arão e seus filhos para servirem como sacerdotes. Depois, você deve apresentar o novilho diante da tenda de reunião, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. Abata o novilho diante de Jeová, à entrada da tenda de reunião. Molhe o dedo no sangue do novilho e passe-o nos chifres do altar, e derrame todo o restante do sangue junto à base do altar. A seguir, pegue toda a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e a gordura sobre eles, e queime-os, fazendo-os fumegar no altar. Mas a carne, o couro e o excremento do novilho você queimará com fogo fora do acampamento. É uma oferta pelo pecado. Então, pegue um dos carneiros, e Arão e seus filhos devem pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Abata o carneiro, pegue o sangue dele e faça aspersão em todas as laterais do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os intestinos e as pernas dele e ponha os pedaços um ao lado do outro, junto com a cabeça. Queime o carneiro inteiro, fazendo-o fumegar no altar. É uma oferta queimada a Jeová, um aroma agradável. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir, você deve pegar o outro carneiro, e Arão e seus filhos devem pôr as mãos sobre a cabeça do carneiro. Abata o carneiro, pegue um pouco do sangue dele e ponha-o na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita dos seus filhos. Também no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles, e faça aspersão do sangue em todas as laterais do altar. Depois, pegue um pouco do sangue que está no altar e um pouco do óleo de unção, e faça com eles aspersão sobre Arão e suas vestes, sobre os filhos dele e as vestes deles, para que ele e suas vestes, seus filhos e as vestes deles se tornem santos. Então, pegue a gordura, a cauda gorda do carneiro, a gordura que envolve os intestinos, a membrana gordurosa do fígado, os 2 rins e a gordura que há sobre eles, e a perna direita, pois é o carneiro para a ordenação.
Do cesto dos pães sem fermento, que está perante Jeová, pegue também um pão redondo, um pão em forma de anel, feito com azeite, e um pão achatado. Ponha todas essas coisas nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e você deve movê-las para a frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Então você as tirará das mãos deles e as queimará no altar, sobre a oferta queimada, como aroma agradável perante Jeová. É uma oferta feita por fogo a Jeová. A seguir, pegue o peito do carneiro para a ordenação, que é oferecido em favor de Arão, e mova-o para a frente e para trás, como oferta movida perante Jeová. Essa será a porção que caberá a você. Do carneiro de ordenação, oferecido em favor de Arão e dos filhos, você deve santificar o peito, apresentado como oferta movida, e a perna, apresentada como porção sagrada, o que foi movido e o que foi contribuído. Por serem uma porção sagrada, essas partes se tornarão de Arão e dos filhos dele, como um decreto permanente a ser cumprido pelos israelitas, e elas se tornarão uma porção sagrada a ser contribuída pelos israelitas. É a porção sagrada deles para Jeová, dos seus sacrifícios de participação em comum. As vestes sagradas que pertencem a Arão serão usadas depois pelos filhos dele, quando eles forem ungidos e ordenados como sacerdotes. O sacerdote que o suceder dentre seus filhos e entrar na tenda de reunião para servir no lugar santo, usará essas vestes por 7 dias. Você pegará o carneiro para a ordenação e cozinhará a carne dele num lugar santo. Arão e seus filhos comerão à entrada da tenda de reunião a carne do carneiro e o pão que está no cesto. Eles devem comer as coisas com as quais se fez expiação para a sua ordenação como sacerdotes e para a sua santificação. Mas uma pessoa não autorizada não pode comer delas, pois são sagradas. Se sobrar algo da carne do sacrifício da ordenação e do pão na manhã seguinte, queime com fogo o que sobrar. Não deve ser comido, pois é algo sagrado. Você deve fazer assim a Arão e aos filhos dele, segundo tudo o que lhe ordenei. Você levará 7 dias para ordená-los como sacerdotes. Cada dia você oferecerá um novilho como oferta pelo pecado, para fazer expiação, e purificará de pecado o altar, fazendo expiação por ele. Você deve ungir o altar para santificá-lo. Você levará 7 dias para fazer expiação pelo altar. Santifique-o para que se torne um altar santíssimo. Quem tocar no altar deve ser santo. Isto é o que você oferecerá regularmente no altar. 2 carneirinhos de 1 ano todos os dias. Ofereça um carneirinho pela manhã e o outro carneirinho entre o pôr do sol e a noite. Com o primeiro carneirinho, você apresentará a 10ª parte de uma efa de farinha fina, misturada com 1/4 de hin de azeite puro de oliva, e uma oferta de bebida de 1/4 de hin de vinho. Você oferecerá o segundo carneirinho entre o pôr do sol e a noite, junto com uma oferta de cereais e uma oferta de bebida, iguais às da manhã. Você o oferecerá como aroma agradável, uma oferta feita por fogo a Jeová. Será uma oferta queimada a ser feita regularmente por todas as suas gerações perante Jeová, à entrada da tenda de reunião, onde me apresentarei a vocês para falar ali com você. Ali vou me apresentar aos israelitas e aquele lugar será santificado pela minha glória.
Vou santificar a tenda de reunião e o altar, e santificarei Arão e os filhos dele, a fim de que sirvam como sacerdotes para mim. Vou residir entre o povo de Israel e serei o Deus deles. E eles certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para residir entre eles. Eu sou Jeová, o Deus deles. Êxodo capítulo 30. Faça um altar para queimar incenso. Você deve fazê-lo com madeira de acácia. Ele deve ser quadrado, de 1 côvado de comprimento, 1 côvado de largura e 2 côvados de altura. Seus chifres formarão uma só peça com ele. Você deve revesti-lo de ouro puro. A parte superior, todas as laterais e os chifres. E deve fazer uma moldura de ouro ao redor dele. Você também fará para ele 2 argolas de ouro abaixo da moldura, em 2 lados opostos, e por elas passarão os varais usados para carregar o altar. Faça os varais de madeira de acácia e revista-os de ouro. Você deve colocar o altar em frente da cortina que está junto à arca do testemunho, diante da tampa que está sobre o testemunho, onde eu me apresentarei a você. Arão queimará incenso perfumado sobre o altar. Fará o incenso fumegar sobre o altar todas as manhãs, ao cuidar das lâmpadas. Arão também queimará o incenso entre o pôr do sol e a noite, quando acender as lâmpadas. Será uma oferta de incenso a ser feita regularmente perante Jeová por todas as suas gerações. Não ofereçam nesse altar nenhum incenso não autorizado, nem oferta queimada, nem oferta de cereais, e não derramem nele nenhuma oferta de bebida. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com um pouco do sangue da oferta pelo pecado, feita para expiação. Ele fará expiação pelo altar uma vez por ano. Isso deve ser feito por todas as suas gerações. O altar será santíssimo para Jeová. Então Jeová disse a Moisés: sempre que fizer um recenseamento e contar os filhos de Israel, cada um dará a Jeová um resgate pela sua vida por ocasião do recenseamento. Isso é para que nenhuma praga venha sobre eles quando forem registrados. Todos os que forem registrados darão meio ciclo, segundo o ciclo padrão do lugar santo, que equivale a 20 geras. Meio ciclo é a contribuição a Jeová. Todo aquele que for registrado, de 20 anos de idade para cima, dará essa contribuição a Jeová. O rico não deve dar mais, nem o pobre deve dar menos do que meio ciclo, como contribuição a Jeová para se fazer expiação pela vida de vocês. Você deve receber dos israelitas o dinheiro de prata da expiação e entregá-lo em benefício do serviço da tenda de reunião, para que isso sirva de lembrança perante Jeová em favor dos israelitas, a fim de se fazer expiação pela vida de vocês. Jeová falou mais a Moisés: faça uma bacia de cobre com um suporte de cobre para se lavarem. Então, coloque-a entre a tenda de reunião e o altar e ponha água nela. Arão e seus filhos lavarão ali as mãos e os pés. Quando eles entrarem na tenda de reunião ou quando se aproximarem do altar para servir e para apresentar ofertas feitas por fogo a Jeová, eles se lavarão para que não morram. Lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse será um decreto permanente para ele e sua descendência por todas as suas gerações. E Jeová disse a Moisés:
Providencie também os perfumes mais seletos, 500 unidades de mirra solidificada, a metade dessa quantidade, 250 unidades de canela aromática, 250 unidades de cálamo aromático, também 500 unidades de cássia, tudo segundo o ciclo padrão do lugar santo, e 1 hin de azeite de oliva. Então faça com essas coisas um óleo sagrado de unção, que deve ser preparado com habilidade. Ele deve ser um óleo sagrado de unção. Você deve usá-lo para ungir a tenda de reunião, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar da oferta queimada com todos os seus utensílios e a bacia com o seu suporte. Santifique-os para que se tornem santíssimos. Todo aquele que tocar neles deve ser santo. E você ungirá Arão e seus filhos e os santificará, a fim de que sirvam como sacerdotes para mim. Você dirá aos israelitas: esse deve continuar sendo um óleo sagrado de unção para mim, por todas as suas gerações. Não deve ser passado no corpo de ninguém, e vocês não devem fazer nada com a mesma composição dele. Será algo sagrado. Deve continuar sendo algo sagrado para vocês. Quem fizer um óleo semelhante a esse e quem o passar numa pessoa não autorizada, será eliminado do seu povo. A seguir, Jeová disse a Moisés: pegue os seguintes perfumes em partes iguais: gotas de estoraque, ônica, gálbano perfumado e olíbano puro. Faça com essas coisas um incenso. A mistura aromática deve ser preparada com habilidade. Ele levará sal, será puro e será sagrado. Você deve triturar parte dele até virar pó fino e deve pôr um pouco dele diante do testemunho na tenda de reunião, onde eu me apresentarei a você. Ele deve ser santíssimo para vocês. Não faça para seu próprio uso o incenso que você fará com essa composição. Você deve considerá-lo algo sagrado para Jeová. Quem fizer um semelhante para sentir o seu aroma, será eliminado do seu povo.